Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje quero dizer-te que estou feliz por você estar novamente comigo para mais uma aula, para que você agregue um pouco mais de conhecimento ao seu aprendizado. Nos últimos dias tenho recebido uma série de e-mails com sugestões e temas para que eu fale sobre calendário econômico, para que eu fale sobre interpretação das notícias, para que eu fale mais sobre correlações no mercado, não só do mercado Forex, mas também nas correlações entre os índices. As pessoas têm pedido muitas coisas, vários temas. Muitas pessoas pedem o básico, análise fundamental, análise técnica. Por isso, eu hoje quero fazer-te um pedido especial. E eu quero pedir para você, não despreze nenhum conteúdo que vai ser apresentado aqui. Assista todos os vídeos que eu vou te apresentar até o final. Se você acha que você já sabe aquilo que eu vou falar, mas compare, ouça aquilo que eu tenho a dizer. Compare aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que eu quero passar para você, com aquilo que você já sabe, para que depois você possa juntar tudo isso e ver se realmente eu tenho razão naquilo que falo ou não. Muitas pessoas reclamam, e eu tenho recebido N e-mails aqui, onde as pessoas dizem que há uma chuva de supostos professores de trade e de investimentos. Por isso, não despreze nenhum conteúdo, assista a todas as aulas até o final e agregue conhecimento àquilo que você já tem. Hoje eu quero falar com vocês de algo que supostamente a maioria de vocês já sabe ou já conhece, mas eu quero que você realmente veja se isso tudo que eu vou falar para você hoje, se vai te ajudar ou se não vai te ajudar, tá bem? Nós vamos falar hoje sobre os padrões de tendência. Em princípio, parece tudo muito simples, não é? É a base da análise técnica. Mas eu quero te dizer uma coisa especial hoje. Você vai ver análise técnica como você nunca viu na sua vida. Eu vou mostrar para você o que é verdadeiramente análise técnica. Muitas vezes os seus trades não dão certo, os seus resultados não são satisfatórios, você não consegue ser progressivo, você não consegue se manter constante, as coisas dão errado. Por quê? Será que você está realmente a utilizar as ferramentas certas? Aquelas ferramentas que muitas vezes nos parecem básicas, será que você está aplicando elas corretamente? Será que realmente você sabe análise técnica? Ou você pensa que sabe análise técnica? Ou talvez até você tenha ouvido e visto por aí vídeos dos supostos gurus aí da análise técnica, os tais fulanos aí com 300 ou 500 mil seguidores que ensinam muita coisa, mas na verdade quando eu vejo aqueles vídeos, eu vejo que essas pessoas verdadeiramente nunca operaram no mercado, nunca tiveram do lado de cá. Elas simplesmente estudaram alguma teoria na internet e transformaram isso de forma com marketing para vender determinadas informações. Por isso, fica comigo, eu vou te ensinar análise técnica como você nunca viu. Portanto, senhores, vamos começar então. Vamos começar aqui hoje por falar nos padrões de tendência, algo que a maioria de vocês já sabe ou já conhece. O que é a tendência? A tendência é uma disposição natural, não é? Vamos comparar isso com o nosso dia a dia. Existem as tendências de moda. Toda gente agora usa um casaquinho laranjinha, assim e tal, porque o Eugênio está usando. Pô, legal era que se fosse dessa forma, não é? Todo mundo seguisse a minha tendência de moda. Portanto, tendência é justamente algo que move as pessoas a fazer as mesmas coisas, ou seja, acompanhar sempre o mesmo movimento, ou seja, a seguir uma mesma orientação. E nos mercados financeiros nós podemos dizer que a tendência é algo que move todos os investidores no mesmo sentido, numa mesma direção, ou seja, tendem-se a acompanhar-se uns aos outros. Aqui em Portugal usa-se uma expressão que diz assim:
que onde vão um, vão todos. Portanto, no mercado financeiro é exatamente assim. E você precisa compreender o sentimento do investidor. Ou seja, a tendência é nada mais do que o sentimento do investidor em relação àquele ativo naquele determinado momento. A isso nós chamamos uma tendência. Portanto, a tendência é um impulso momentâneo que orienta um movimento num determinado período. Isso são as tendências. Portanto, vamos agora ver o padrão destas tendências. Qual a importância de nós identificarmos uma tendência no mercado? A primeira importância é que a tendência reflete justamente toda a informação pública, tudo. Notícias, resultados das empresas, tudo aquilo que está acontecendo no momento. Vamos lá. Uma pandemia reflete-se na tendência do mercado. Um movimento na taxa de juro, por exemplo, uma subida na taxa de juro, influencia diretamente na tendência. Uma subida na taxa de juros soberana dos países, por exemplo, influencia diretamente na tendência. Por quê? Porque uma subida de juros torna o dinheiro mais caro. Por isso, ele influencia diretamente na tendência do mercado. Uma outra razão é que a tendência, como eu já falei, ela permite nos identificar o sentimento da maioria das pessoas. Quando você olha para um mercado e você vê que o mercado está subindo, você está identificando uma tendência. Ou seja, o sentimento da maioria das pessoas que estão a interagir naquele mercado, naquele momento, é o quê? É um sentimento positivo, é um sentimento de calmaria, de paz. Vamos comprar porque isso vai valorizar, porque isso vai continuar valorizando. Portanto, a tendência permite nos identificar a opinião da maioria dos investidores que estão no mercado e que estão movendo aquela tendência. E depois nos permite o quê? Selecionarmos a estratégia que nós vamos usar dentro desta tendência. Quando nós conseguimos, e a principal importância de você conseguir identificar corretamente a tendência é que você vai poder agir de acordo com a tendência. Imagina que se há 10 pessoas a puxar uma corda para a sua direita, não adianta você sozinho querer puxar a corda para a sua esquerda. Você não vai conseguir. É mais fácil você juntar-se àqueles 10 para você puxar a corda para a direita. Portanto, é muito importante que você identifique a tendência e se mantenha do lado da tendência. Portanto, que tipo de tendências que existem no mercado? Quando olhamos para esse gráfico que está aqui, nós olhamos para aqui e você deve estar dizendo assim, pá, Eugênio, isso é uma tendência de alta. Ok, realmente é uma tendência ascendente ou altista. Mas por quê? O que define uma tendência altista? É uma sucessão de preços mínimos recentes superiores aos mínimos anteriores. Então você vê que este mínimo é superior a este. Este mínimo é superior a este. E assim sucessivamente. Então, os mínimos, quanto mais recentes, são sempre superiores aos mínimos anteriores. Então, você pode ver, conforme eu mostrei aqui, que sempre os mínimos atuais são superiores aos mínimos anteriores. E é isso que define uma tendência. E é desta forma que você tem que olhar para a tendência. O nosso segundo tipo de tendência qual é? Quando você olha para aqui, eu espero que você esteja a ver o que eu estou a ver. Uma tendência de baixa ou uma tendência baixista. E como que nós definimos uma tendência baixista? Uma sucessão de preços máximos recentes inferiores aos anteriores. Então, este mínimo é inferior a este é inferior a este é inferior a este, e assim
sucessivamente. Então você pode ver que sempre o mínimo mais recente ele é inferior ao máximo, anterior. E é isso que define uma tendência como sendo uma tendência baixista. Depois nós temos o que aqui? Essa já é um pouco mais complexa, mas o que se vê aqui é uma lateralidade. Ou seja, o que é uma lateralidade? Existe uma semelhança entre os preços máximos e os preços mínimos, ou seja, eles tendem a manter-se dentro do mesmo range, ou seja, são valores sempre os mínimos, os preços mínimos são próximos uns dos outros e os preços máximos também são próximos uns dos outros. Então, qual é a importância de você conseguir identificar uma tendência? É que quando você consegue seguir uma tendência, você consegue diminuir o teu risco. Você sempre me ouve falar, se você assiste os meus vídeos, você me ouve falar nos vídeos das análises semanais que eu faço que eu nunca opero contra a tendência. Por quê? Porque operar contra a tendência já é 50% de chance de que a minha operação dê errada. Portanto, você precisa realmente saber que operar a favor da tendência, ou seja, para aquele mesmo lado onde as 10 pessoas estão a puxar a corda, isso vai fazer com que você consiga ter uma probabilidade de acerto. Já na arrancada você vai ter 50% de chance de que a tua operação dê certo. Agora, se você tiver contra a tendência, aí você vai depender da sorte. E um trade, um investidor, nunca depende da sorte. Ele depende do seu conhecimento e da sua estratégia. Por isso que eu disse para você, eu vou te mostrar análise técnica como você nunca viu. E vou mostrar-te coisas básicas que talvez até você pense que saiba. Mas vamos ver se realmente você sabe. Continua comigo. Então vamos lá. Linhas de tendência. Agora que nós já sabemos que as tendências são altista, baixista ou lateralidade, não é? Sem tendência. Vamos falar das linhas de tendência. Eu vejo muita coisa e vejo aí espertos a traçarem linhas de tendência que eu, quando ponho meu olhar para aquilo, digo, pá, como é possível que uma pessoa dessa tenha 300 mil seguidores, tenha 50 mil seguidores, tenha 30 mil seguidores, sendo que aquilo é impossível isso funcionar ou isso dar certo. Depois as pessoas põem a culpa no mercado, dizem que o mercado está contra elas, ou dizem que ela por si só não tem sorte. Eu não nasci para isso para mim não dá certo. Não é que isso não dá certo para você. Ouça o que eu tenho para te falar. Dá certo para você. Se dá certo para mim, dá certo para você. O que você tem que fazer é usar corretamente a ferramenta que você tem. Para isso existem as análises. Veja bem, essas pessoas que criaram essas ferramentas estudaram anos isso. Desenvolveram técnicas e coisas que hoje uma pessoa qualquer vai na internet e manipula essa regra. Não pode ser assim. O mercado financeiro não é extremamente técnico, você não precisa ter QI de gênio, mas você tem que aplicar corretamente. Vamos ver se você sabe linha de tendência. O que é uma linha de tendência, então? É uma forma de representação gráfica que vai delimitar a tua tendência, ou seja, dentro da onde que ela vai caminhar, seja ela uma tendência altista, baixista ou uma lateralidade. Você viu que lá na lateralidade eu desenhei um retângulo, ou seja, ali dentro ela vai se manter, então as linhas de tendência estão ali. Vamos lá ver. Então, qual é a regra número 1 para você criar uma linha de tendência? Será que você sabe? Vamos lá ver. Então, em termos técnicos, você tem que começar a tua linha de tendência aonde existe o primeiro ponto de inversão. Preste bem atenção nisso. As linhas de tendência começam no primeiro ponto de inversão.
seja uma tendência baixista ou altista, ela sempre vai começar no primeiro candle de inversão. Eu já vou te mostrar isso no gráfico. Regra número 2. Você não pode simplesmente pegar uma linha e traçar uma linha. Você pode traçar uma linha de A a Z, mas uma linha que não quer te dizer nada. Portanto, a segunda regra é essa que está aí, que você está vendo. É necessário que a tua linha passe pelo menos por 3 pontos. Se você tiver uma linha entre A e Z, ela pode não te dizer nada. Ela tem que passar por A, por B, por C. Então ela vai ter representatividade no teu gráfico. Ela vai dizer para você que realmente existe uma grandíssima probabilidade de que os preços se mantenham ou por cima desta linha ou por baixo desta linha. Eu sempre te falo nos meus vídeos que no mercado financeiro não existem certezas, existem o quê? Probabilidades. Portanto, se você quer aumentar as suas probabilidades, você tem que usar corretamente as ferramentas. Se você tem uma linha de resistência ou de suporte mal traçada, como que você quer que o preço chegue lá? Como que você quer que ela seja respeitada? Se ela estiver no lugar errado, a tua estratégia não vai funcionar. A tua estratégia vai dar errado. Por quê? Porque você não sabe o básico, que é o quê? Aonde que você começa a tua linha? No primeiro ponto de inversão. Não é onde você quer. A regra diz que é lá. Alguém alguma vez já te falou isso? Você já viu alguém te explicar isso? Que você tem que começar a tua linha no primeiro ponto de inversão? Garanto que a maioria de vocês nunca ouviu isso. Depois, será que você já ouviu que a tua linha tem que passar pelo menos por 3 pontos? Então, há muita gente aí a seguir os gurus, os tais gurus, e alguma vez ele te falou disso? Não, porque nem ele sabe disso. Por quê? Eu sei disso porque esta, além de ser uma regra, é o que funciona no mercado. É o que faz com que você tenha sucesso. É o que faz com que os teus trades deem certo. Aí você olha para as minhas análises assim, pô, como é que o Eugênio adivinha exatamente que o preço vai chegar até ali? Como é que o Eugênio consegue adivinhar aqui ou tal? Eu não sou adivinho, eu não tenho bola de cristal. O que eu faço é usar corretamente as ferramentas de análise técnica. Por isso que volto a te dizer, você vai ver comigo numa série de vídeos que eu vou fazer sobre análise técnica, você vai aprender análise técnica como você nunca viu antes. Vamos continuar, vamos ver então isso na prática. O mesmo exemplo que nós tivemos antes a respeito da nossa tendência altista ou ascendente, que se caracteriza, por aquilo que já falamos, uma sucessão de mínimos recentes superiores aos mínimos anteriores, não é? Ou seja, os mínimos quanto mais recentes são superiores. Está aqui a nossa linha de tendência. Portanto, vamos ver. Temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Ou seja, é uma linha consistente ou não? Você pode confiar nela ou não? Pode. Ou seja, cada vez que o preço se aproximar desta zona, você sabe que é um momento para você comprar esse ativo. Portanto, senhores, continuando, vejam aqui o nosso primeiro ponto de inversão. Aqui, os senhores podem ver que, exatamente neste momento, tivemos aqui os preços vieram aqui de cima e a partir deste momento, a partir deste candle, este foi o nosso primeiro momento de reversão, aonde nós começamos a nossa linha. Vamos ver agora no sentido oposto, numa tendência o quê? Uma tendência descendente. Você sabe que numa tendência descendente é uma sucessão do quê? De máximos recentes inferiores aos anteriores. Vimos isso agora há pouco, que
Sempre existe uma tendência de que os máximos sejam inferiores. Vamos ver aqui a nossa linha de tendência, aonde que ela vai estar. Agora vou vos perguntar, é aqui o nosso primeiro ponto de inversão? Ou seja, foi a partir daqui que os preços começaram a descer ou não foram? Foram. Portanto, vejam que aqui nós tínhamos o preço em lateralidade e foi a partir daqui que eles começaram a voltar. Agora eu vou usar esse mesmo exemplo aqui para te mostrar uma coisa. A maioria das pessoas aqui, veja aqui, vai traçar uma linha de tendência. Então ela vai começar onde? Aqui neste mínimo. E ela vai fazer o quê? Vai trazer os preços, vai puxar a sua linha a passar por aqui, vai fazer até passar por aqui, por ali e por aqui. E vai dizer que aqui ela começou uma nova linha de tendência. Primeira coisa, uma tendência se divide da seguinte forma. Quando a tendência é de longo prazo, nós dizemos que ela é a tendência primária, ou seja, é a tendência principal. Então, quando você começa a analisar um determinado ativo, por onde que você começa? Pelo gráfico diário. É lá que você vai ver qual é a tendência primária, ou seja, que é a tendência de longo prazo. Depois, você vai usar num horizonte temporal mais curto, por exemplo, eu que sou um swing trade, num gráfico de 4 horas, vou definir a minha tendência secundária, que é aquela onde eu vou estar operando. Preferencialmente que a minha tendência secundária esteja de acordo com a minha tendência primária. É aonde eu quero operar. Por quê? Porque então a minha probabilidade de êxito já passou de 50% para 75%. Veja que se a minha tendência de longo prazo é de alta e a minha tendência do curto prazo também é de alta, eu tenho que comprar. Eu não vou buscar vendas ali. Eu posso até buscar uma venda num período mais curto para tentar aproveitar algum movimento de uma tendência mais curtinha, de uma tendência terciária. Portanto, vejam os senhores, aqui terminou a nossa tendência de baixa. Exatamente neste lugar aqui terminou a nossa tendência baixista, certo? Então não foi a partir daqui que os preços começaram a subir? Foi ou não foi? Responda-me você. Responda-me da onde que você passa a tua linha de tendência. Se você começa a tua linha de tendência a partir desse mínimo aqui, tá errado. Você está fazendo mal. Então veja, a tua linha, o que que diz a regra? Aquilo que eu falei para você. A tua linha de tendência tem que começar onde? No primeiro ponto de inversão da tendência. Ou seja, a partir daqui houve inversão da tendência. Então é a partir daqui que você vai passar a tua linha. Acompanhe ali no mouse. Você vai passar a partir daqui a tua linha, que vai passar lá, ó. Certo? É aqui que você vai passar a tua linha. Se você passar a tua linha aqui, ela vai estar errada. E se você tiver à espera que o preço venha aqui embaixo na tua linha para você comprar, você nunca vai conseguir entrar na tendência. Você vai estar sempre atrasado. O trem já passou e você quer sentar na janela. Por quê? Porque você não soube utilizar corretamente uma ferramenta básica que você até acha que já sabe, que é o quê? Uma linha de tendência. Portanto, siga as regras e analise o que eu estou a te falar. Vamos continuar. Numa lateralidade, como eu já falei antes, define-se por uma semelhança de preços máximos e mínimos, mais ou menos na mesma zona, ou seja, níveis semelhantes de preços máximos e de preços mínimos. Então o que você vai fazer? Você vai traçar exatamente um quadradinho, como eu fiz aqui, ou que seja apenas uma demarcação nesta zona. E o que você vai fazer? Sempre que o preço se aproximar desta zona, é aqui que você vai buscar uma operação em short selling. É aqui que você vai buscar uma venda. E quando se aproximar aqui embaixo desta zona, o que você vai fazer?
você vai aproveitar para comprar o ativo. Portanto, mais para frente vamos falar sobre estratégias de gestão de risco. Então veja, se você já tinha aqui uma zona onde o preço se aproximou, quando ele chegou aqui novamente você vai vender, aonde que vai estar o teu stop? Ligeiramente aqui por cima. Então você vai ter um risco baixo na tua operação quando você souber a importância de definir corretamente uma tendência. Se você não sabe nem definir uma tendência, se você não sabe traçar corretamente uma linha de tendência, muito menos você vai saber colocar uma ordem stop. Aí você vai reclamar que o preço foi lá, pegou o teu stop e depois foi para baixo. Ou o preço foi lá embaixo, buscou o teu stop e depois continuou. Por quê? Porque você não fez a coisa certa. A culpa não é do mercado. A culpa é sua por não saber utilizar corretamente a ferramenta que está ao seu dispor. Continuemos. Portanto, o que nós tiramos daqui hoje, senhores? Que uma tendência é o quê? Um impulso, então, que orienta as direções do mercado, certo? A tendência nos permite identificar o quê? Uma opinião ou a opinião da maioria e, com base nisso, criar uma estratégia. Eu tenho frisado muito isso, tenho tocado muito nesse assunto. Você precisa compreender a opinião da maioria. Você precisa sentir-se como um investidor. Se você não pensar como um investidor, você não vai conseguir tornar-se um investidor. Se você viu o meu vídeo de abertura do nosso canal, lá eu deixo bem claro, eu quero ensinar-te tudo o que eu sei. Eu quero que você torne-se um investidor de sucesso como eu. E para isso eu quero que você saiba tudo em detalhes. E por isso eu te falei, não despreze nenhum conteúdo. Veja todos os vídeos até o final. Se você achar, pá, mas eu já sabia disso, ótimo. Invista tempo. Se você quer ser um investidor, comece por investir tempo no seu aprendizado, para que os seus investimentos possam crescer. Eu sempre falo em todos os vídeos que os seus investimentos crescem à medida que você cresce. E daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai dizer assim, Eugênio, tu não poderias ter criado um slogan melhor do que este, porque realmente os meus investimentos só cresceram a partir do momento que eu cresci. Portanto, aprenda a definir corretamente uma tendência e a traçar as tuas linhas de tendência, que podem ser horizontais, podem ser oblíquas, mas você precisa seguir as regras, aquelas que nunca ninguém te falou, que você está vendo hoje pela primeira vez dessa forma. Nunca ninguém te explicou como eu estou te explicando hoje. O que mais? Uma tendência altista se forma então por uma sucessão dos mínimos recentes superiores aos anteriores, certo? Uma tendência baixista pela sucessão, ou seja, os máximos quanto mais recentes tem que ser inferiores aos anteriores, ou seja, tem que constituir realmente uma descida. E uma lateralidade se caracteriza por preços máximos semelhantes numa determinada zona e preços mínimos também semelhantes numa determinada zona. O segmento de uma tendência, então, qual é o principal objetivo de você seguir uma tendência? Muita gente fala, a tendência é sua amiga. Realmente, a tendência é sua amiga. Mas, como tudo na vida, o que você precisa para manter uma boa amizade? Você precisa cultivar, não é? Da mesma forma funciona aqui no mercado financeiro. Se você quer ter sucesso, você precisa cultivar o teu conhecimento. Portanto, siga isso tudo que eu te falei. E você, daqui para frente, vai ver análise técnica em outros vídeos, como você nunca viu. Senhores, se você tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que você queira fazer, assim como eu tenho recebido diariamente muitos e-mails,
não hesite. Envie um e-mail para esse e-mail que você está vendo aqui na tela, geral@cienciasdoinvestimento.com. Eu não garanto que eu te responda imediatamente. E muitas vezes até não é possível que eu responda no mesmo dia. Eu normalmente procuro responder tudo no mesmo dia. E também tenho pessoas que me ajudam a responder alguns e-mails. Portanto, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa, manda um e-mail, eu vou esclarecer para você. Eu espero muitíssimo que essa aula tenha agregado um pouco mais de valor ao seu conhecimento. E você sabe disso. Você precisa aprender. Se você quer ter sucesso, se você quer ter uma vida realmente de sucesso nos investimentos, você precisa aprender. E como eu disse, não despreze nada do que está sendo aqui colocado. Você vai precisar de tudo. Portanto, dedique-se que você vai chegar lá, assim como eu cheguei. Não esqueça de inscrever-se aqui também no nosso canal, ativar as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Também estão aqui as nossas redes sociais onde você pode nos seguir. Você pode mandar um e-mail também para que você receba sempre os nossos conteúdos, artigos que eu escrevo sobre psicologia do trade, que também são muito importantes. Porque você sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.